dos materiais tradicionais dela, da tinta, né? Apesar de que eu mantive as telas como um material tradicional. Mas eu adicionei uma série de colagens nessas telas e sobre esse papel eu colocava uma camada de esmalte sintético, que eu acho que fazia às vezes de tinta, né, daquele aglutinador ali, que homogeneizava tudo e tornava aqueles trabalhos pinturas. Mas eu acho que eles revelavam que existia uma colagem escondida, um pensamento de colagem, mesmo quando estava se lidando com outras linguagens. E aos poucos eu fui vendo isso, essa presença do texto, meu interesse por trazer nas colagens sempre a presença da palavra. E aí isso veio de uma forma muito, assim, que eu demorei até para me dar conta. Eu gostava do processo de colagem, do procedimento, as etapas que a colagem como linguagem permite, que tem essa etapa inicial de explorar materiais que já existem, né? Publicações, no caso, que era o meu foco, publicações que já existem, todo tipo de impressos, buscando alguma visualidade interessante, mas sem saber ainda muito nitidamente, muito é, racionalmente por que eu estava me movendo em direção a esses materiais. Então eu recortava muito imagens em preto e branco, fotografias antigas, mas muito texto também. E isso começou a me chamar a atenção, esse perseguir um texto que era de outro, mas sempre cortando, sempre amputando, mutilando essa textualidade, porque eu não trazia as frases inteiras nesse começo. Eu mutilava elas e tentava extirpar delas algum sentido ali, enfim, aquele valor semântico mesmo do texto e tentar trazer atenção para o valor visual daquela textualidade, da tipografia. Comecei a me interessar por isso tudo. Eu vou mostrando aqui algumas imagens desses trabalhos mais antigos, eu acho. Apresentar a tela inteira, né? Esse aqui é meu site aí. Estão vendo já? Aparece, Pri? Sim, Léo. Tá, ótimo. Aí depois quem quiser olhar com calma é leotavares.net. Mas eu acho que eu nem tenho essas imagens aqui dos mais antigos. Deixa eu ver. Eu consegui abrir. Ah, tem. Enfim, fazia parte, esse tríptico dessa série de pinturas que eu estava comentando com vocês, que tinha essa presença do esmalte sintético, mas também de um texto, né? E esse texto aqui eram pequenos recortes de revistinhas de palavras cruzadas, aqueles quadradinhos que trazem os enunciados das palavras cruzadas, e esse acabou sendo um material que permaneceu no meu trabalho. Desde então ele está presente. Volta e Léo, meia. Oi. só coloca ocultar nessa barrinha aí do Google Meet. Isso. Ah, isso aí melhora. E aí eu acabei fazendo essa série inicial durante essa preparação para a pintura, que era de trabalhos com colagem que recebiam esse esmalte sintético ou resina, como no caso desse trabalho pequeno aqui, que cabe na mão, mas eram tentativas ainda exploratórias, tentar trazer para um mesmo campo essas questões da linguagem verbal e da linguagem visual. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que, assim, eu sempre gostei de escrever também. Isso sempre fez parte da minha vida. Então, em dado momento, eu estava fazendo essas duas atividades paralelas, escrevendo algo de literário e fazendo essa exploração na colagem dentro das artes plásticas, até que um belo dia eu me toquei que eu poderia unir essas duas coisas. O que me interessava no literário, trazer para o campo da visualidade, e a questão das imagens, trabalhar elas também na literatura. E a partir de então, eu comecei a fazer exatamente isso. Né? Dentro desse trabalho plástico, o que aconteceu é que o meu interesse pela palavra, ele começa tímido, tentando trazer a palavra apenas pelo seu caráter visual e anulando o verbal. E aos poucos eu fui permitindo que o verbal entrasse dentro do trabalho e descolando literalmente
esses textos desses suportes. Então eu já passei daquela questão da pintura, da tela, e eu comecei a ocupar a parede em busca de mostrar um protagonismo dos fragmentos de texto mesmo. Então eu comecei a fazer essa série de trabalhos, eu ainda realizo esse tipo de trabalho que eu chamo de montagem, seria um passo além da colagem, porque aqui existe um pensamento da colagem embutido, né, que gera o trabalho, porém ele é um trabalho de montagem, de combinação de possibilidades desses pequenos módulos que eu chamo, que são, enfim, fragmentos de texto e também pequenas imagens que podem ocupar uma parede aqui pensada como página expandida. Então, aqui já não é mais a questão somente do suporte da história da arte tradicional, que era aquela tela que recebia tradicionalmente a pintura, e que eu ocupei com a colagem. De repente, eu podia perceber esse espaço expositivo, como uma sala de exposições mesmo, como uma grande parede, um grande livro que eu poderia explorar e poderia ocupar com essas combinações. Né? A questão das combinações, para mim, ela é muito importante, porque eu acho que existe uma relação muito forte, tanto da colagem quanto da montagem, com a teoria da imagem cinematográfica pelo Sergei Eisenstein, né, que foi o cara que formalizou a montagem cinematográfica, que iniciou toda uma teoria do cinema como linguagem, mas que sempre disse que o cinema tinha como premissa em relação à própria linguagem trazer da colagem, das artes plásticas, essa possibilidade de combinação entre imagens que vêm de origens diferentes para conseguir produzir um terceiro significado. E ele falava que essa é a essência, esse é o fundamento da escrita ideogrâmica como um todo, né, das populações da antiguidade que desenvolveram a escrita ideogrâmica, como a chinesa, por exemplo, a escrita ideogrâmica chinesa, que tem na sua origem exatamente essa ideia de aglutinar numa mesma imagem dois significados diferentes para gerar uma terceira imagem ou um conceito. E é o caso é o que o Eisenstein exemplifica no livro dele, na forma do filme, para fazer essa relação com a visualidade que está das artes plásticas, que é inerente ao cinema, à linguagem cinematográfica, e para falar da combinação, que ele usa esse exemplo dos ideogramas chineses específicos para olho e para, acho que é olho e água, que se juntos eles formam a noção de chorar, né, que é uma coisa mais abstrata do que simplesmente pictográfica. E assim como o ideograma de coração e o ideograma de espada, faca ou punhal, que quando juntos geram um outro ideograma que significa dor, tristeza, né? Então, essa ideia que está contida nos ideogramas chineses de que a combinação pode gerar algo terceiro, chamou muito a atenção do Eisenstein e é algo que eu busco explorar dentro desse trabalho, que é trazer esses fragmentos de texto que são retirados de vários lugares e poder combinar eles, seja numa parede ou num suporte de madeira ou até mesmo numa folha de papel, essas possibilidades de que a palavra ocupe o suporte como imagem e texto ao mesmo tempo. Então, existe essa contraparte visual do trabalho, essa visualidade que o trabalho assume quando ele está disposto na parede. E para falar da questão material dele, é muito simples, como vocês podem ver aqui, é simplesmente o papel afixado com pequenos alfinetes direto na parede. Então, o trabalho tem essa delicadeza material, assim, que acaba me trazendo ao longo do tempo uma série de problemas que eu tive que ir descobrindo também como lidar com isso, dada a fragilidade do trabalho, né? E tentando buscar algumas saídas. Eu acho que isso é o interessante, inclusive, na pesquisa em arte. Eu vou ter que fazer esse parênteses, porque essa questão do material, muitas vezes a gente deixa ela em segundo plano, mas ela é muito importante. Né? Essas pequenos tropeços, os problemas que a gente encontra ao lidar com a materialidade do trabalho, eles transformam completamente a poética. E eles vão adicionando questões para o trabalho que a gente vai descobrir que são grandes questões teóricas mais na frente, como simplesmente essa suspensão
que dá uma ideia de temporário que os alfinetes promovem em relação ao papel que está sendo afixado numa parede, versus aquela rigidez da cola que fixa de forma definitiva uma imagem numa superfície, né? Então, essas são questões do trabalho. Fora isso, a materialidade aqui, ela adiciona outras coisas que a cola não podia, como essa tridimensionalidade bastante suave, mas que existe no caso, e as sombras que se projetam por conta dessa mudança, né, de profundidade dos módulos aqui que estão afixados com os alfinetes em diferentes profundidades em relação à parede, né? Aqui é uma visão panorâmica de como as duas paredes que eu ocupei no caso dessa exposição aqui, para mim, elas simulavam uma grande página que eu ocuparia com esse texto, e aí em relação ao conteúdo, ao tema do que é abordado aqui, são temas recorrentes que eu venho trabalhando e tem muito a ver com o que está escrito aqui nesse fragmento, né, dos gêneros literários. E no caso aqui, o que eu estava aludindo a seria uma grande viagem marítima, seria uma espécie de evocação da Ilíada nesse trabalho, porque era a velha história da jornada do herói, né? Enfim, esses recursos literários primordiais que se repetem ao longo do tempo e que eu fui percebendo que se repetem muito também na visualidade, né? Especialmente se a gente está falando da visualidade figurativa. Então, aos poucos eu fui vendo uma certa, como é que eu posso dizer, um vocabulário próprio sendo formado. Só que isso não é formado de uma forma artificial. Um belo dia eu decido, terei um vocabulário próprio para o meu trabalho. Eu acho que é no processo que a gente vai descobrindo se a gente prestar atenção para as nossas obsessões e as nossas repetições, o que, que a gente persegue de um trabalho para o outro, tendo se passado alguns anos, né? Então, eu tenho percebido essas recorrências, às vezes, ultrapassando uma década inteira no trabalho. E o trabalho ele vai se transformando gradativamente, tanto a visualidade dele quanto os interesses temáticos, mas algo permanece, e esse algo que permanece para mim é o que é, não digo que é mais importante do que aquilo que acaba sendo deixado de lado ao longo do trabalho, tudo é igualmente importante, mas ele talvez seja o que permanece, aquilo que mais me instiga a continuar na pesquisa, porque é um mistério ainda para mim. Então, voltando àquela velha questão do tradutor traidor, muitas vezes a gente para e escreve sobre o próprio trabalho e pensa, ah, sim, realmente agora talvez eu tenha conseguido trazer para as palavras mais ou menos o que é o meu trabalho, para depois no trabalho seguinte você sentir que talvez não tenha capturado realmente qual que é esse âmago, qual que é esse cerne, né, esse centro do trabalho. E eu acho que eu estou sempre muito próximo de encontrar o que, que é isso, mas não encontro exatamente. E isso me faz com que. Isso, para mim, é o que me mobiliza a continuar numa pesquisa sobre esse assunto, sobre essa relação que eu acho que é tão é, até insidiosa entre o verbal e o visual, porque é uma relação que nunca tem resolução, nunca tem conclusão ao longo de toda a história da arte, né? E aí a gente está falando desde a antiguidade, quando ela começa a ser teorizada, até a arte contemporânea. E também como essas duas áreas acabam abordando essa mesma questão de uma forma totalmente diferente. E aí eu estou falando do nosso campo, das artes visuais, da pesquisa em arte, e do campo da teoria literária, né? Como são dois campos que têm um olhar bastante único para essa questão das relações entre o verbal e o visual. Outra coisa que eu queria mostrar, entrando mais na parte teórica dessa pesquisa, que é, enfim, algo que como eu estava nesse ambiente acadêmico, tendo que realmente levar a cabo uma dissertação e depois uma tese, e depois acabei dando aula sobre esse assunto. Deixa eu passar alguns aqui. A gente tem algumas imagens em relação ao que eu comentei com vocês do que seria uma história das relações entre palavra e imagem. Tem bastante coisa antes aqui, mas eu gostaria de começar por essa teorização, que é uma teorização
da Grécia Antiga, aqui no caso já é do período romano, né, essa Ut Pictura Poesis, que é do Horácio, mas com uma influência grega muito grande, e isso aqui, esse texto em latim, ele significa simplesmente a pintura é como a poesia, ou a poesia é como a pintura, né? A pintura e a poesia sendo iguais, sendo a mesma coisa. Então, isso num tratado de poesia que ele escreve, chamado Arte Poética, que ele traz essa questão da relação de proximidade e não de afastamento entre as duas artes, né, conhecidas como duas artes. E isso inaugura todo um debate teórico que vai ficar presente, vai se manter até hoje, tendo momentos de cisão entre os dois campos e momentos de proximidade muito grandes, né? Esse é um dos termos que a gente acaba utilizando muito, quem está nessa esfera um pouco brumosa, assim, entre o literário e o visual, que é esse recurso da linguagem chamado ekphrasis, que nada mais é, traduzindo do grego antigo para a gente, descrição, mas não é somente descrição, tal como a gente conhece, e sim uma capacidade de trazer por meio do verbal o visual, de acender na imaginação uma imagem por meio de uma descrição. Então não é simplesmente descrever a garrafa era azul, mas descrever nos mínimos detalhes não só os aspectos materiais dessa garrafa, mas o que ela era capaz de produzir em termos de afeto mediante aquela visualidade, o que, que ela teria de única e o que, que ela teria possibilidade de, enfim, como ela poderia ser mostrada mesmo sem estar presentificada na materialidade. Então, esse era um termo muito caro para os primeiros teóricos posteriores a esse período greco-romano que vão falar sobre esse assunto, e ele é uma figura, a ekphrasis, que ela acaba sendo perdida dentro do literário com o passar do tempo. Ela existia numa época muito demarcada dentro das cidades-estado gregas, né, pela, enfim, pela visita de músicos, de poetas que vinham cantar enfim, esses épicos como a Ilíada e a Odisseia, e que são essas obras literárias que estão impregnadas desse recurso de linguagem que é a ekphrasis. Então, a gente tem como exemplo, dentro da Ilíada, o escudo de Aquiles, tem toda uma passagem na Ilíada em que há uma descrição muito intensa e pormenorizada do que seria a visualidade desse escudo que Aquiles carrega. E aqui tem uma leitura a partir dessa passagem feita pelo pintor italiano Angelo Monticelli no século XIX, tentando trazer para dentro do visual o que seria essa descrição realizada na Ilíada, né? Mas mais do que trazer para o pictórico isso tudo, seria entender esse aspecto que eles chamavam de enargueia, que estaria presente dentro da ekphrasis, que é tornar palpável, claro, distinto e nítido uma imagem por meio do verbo, ou seja, por meio da palavra. Então, esses são conteúdos teóricos assim que eu tive que me debruçar sobre eles e eles acabaram realmente revelando alguns aspectos bem interessantes do trabalho e mostrando o quanto é ilusório a gente imaginar que está fazendo algo que se assemelha muito a uma arte contemporânea, uma literatura expandida, experimental, quando na verdade é algo que já vem sendo realizado desde uma antiguidade tão remota, né? Em essência, em fundamento. E aqui a gente tem esse gênero poético da antiguidade grega, que é tecnopainia, eu não sei se eu pronuncio exatamente o termo correto, mas é uma junção desse termo do grego tekne, né, que como todo mundo sabe, é arte ou habilidade, e esse painia, que seria a poesia ligeira, uma poesia rápida, ou seja, em contraponto àquela poesia épica. E aqui a gente tem imagens de um autor, de um poeta, que trabalhou com esse gênero, que foi o Símias da cidade de Rhodes, não se sabe absolutamente nada sobre ele, pouquíssima coisa, na verdade, e ele deixou 3 poemas que todos trazem essa questão caligramática. O que seria o caligrama? Essa poesia que mostra por meio de uma imagem, ou seja, o texto diz respeito à imagem e a imagem diz respeito ao texto, é uma retroalimentação. Então, isso aqui foi feito no século IV a.C., e o nome do poema é O Ovo. Todos eram poemas que tratavam de assuntos da mitologia,
e eles estão reunidos nessa antologia grego-palatina, e tem em português essa tradução do José Paulo Paes, a gente pode até ver daqui. E o interessante nesse poema é que ele convidava a uma ação, a um envolvimento do leitor, espectador, para ele poder ser lido. Ou seja, não era simplesmente um poema visual. Ele também tinha uma movimentação, um trabalho lúdico, ou seja, ele era um convite para um jogo. Porque a forma de ovo desse poema, a gente pode ver aqui, simplesmente ver um losango, mas enfim, se a gente seguir essa premissa do ovo, e é o título do poema, a gente vai fazer uma leitura descascando esse ovo. Então, se lê o primeiro verso, depois se lê o último, depois se lê o segundo verso, depois se lê o penúltimo, e assim por diante, até se chegar na gema, no centro do ovo, que é o momento em que o Simmias revela algo sobre o deus Eros, né, o deus do amor, que seria o objeto desse poema aqui. Aqui um outro poema similar, no caso o Machado, não é tão interessante quanto o Ovo, porque ele não traz essa questão da forma indicar uma espécie de leitura diferente, né? Aqui no caso ele é lido na sequência mais convencional mesmo. E as asas, que parece muito Machado, mas seria uma estilização, uma simplificação da forma das asas de Eros aqui, né? Também tem a tradução nessa mesma antologia palatina. E esse gênero ele acaba sendo adaptado no mundo latino, ou seja, pelos romanos, para esse termo Carmina figurata, que significava poesia figurada, ou seja, uma poesia imagética, e dentro do período helenístico em Roma, né, que se buscava muito isso de falar grego ou viver como os gregos, a gente tem a presença desses poemas Carmina figurata, que seria esse desdobramento da tecnopaenia grega, sendo realizados aqui ao longo do século IV depois de Cristo. Ou seja, uns bons 800 anos depois dos Simmias de Rhodes, ainda se realizava esse tipo de poesia nesse mundo latino. E essa poesia ela acaba sendo adaptada para as obras cristãs literárias, que eram profundamente verbo-visuais, como vocês já sabem, quem vê, enfim, aqueles manuscritos da Idade Média, todos criados pela igreja nos monastérios, e trazendo essa confluência do verbal com o visual, o quanto a palavra ela era ilustrada, era vivificada por meio da imagem, a ponto da gente chamar aquela iluminação de uma única letra, de iluminura, né? Uma letra que era capaz de conter ali dentro do verbo uma imagem bastante significativa para a fé cristã. Enfim, a gente pode ver o quanto essa força da verbalidade misturada com o visual era potente no sentido de ter sido vista também por esses autores aqui já cristãos. E aqui esse autor Optaciano Porfírio, ele fazia esses trabalhos verbo-visuais em grande quantidade. A grande maioria deles eram trabalhos laudatórios, ou seja, elogiosos, que queriam homenagear, por exemplo, o imperador Constantino, como é o caso desse trabalho aqui. Então, trazia uma imagem de um barco, como vocês estão vendo, que era o navio do Império Romano, né, o navio do imperador Constantino, e o símbolo do Chi-Rho, que são essas duas letras gregas ali que formam a vela e o mastro do navio, que juntas, essas duas letras formam esse símbolo Chi-Rho, que é um símbolo do cristianismo mais longínquo, né, mais distante, esse símbolo cristão inicial, como vocês veem aí. O Chi-Rho seria aquele X ali que transpassa um P. Mais longínquo, né, mais distante, símbolo cristão inicial. Oi? Eu não escutei direito o que alguém comentou. Não, é algum áudio que vazou, Léo. Pode Ah, falar. tá. Pode Tá ser. bom. E aqui só para mostrar alguns exemplos dessa poesia que vai perpassando alguns séculos aí do período medieval, né? Até que a gente chega a essa figura, Rabanus Maurus aqui, que foi ele foi não me lembro se um monge, eu acredito que tenha sido um monge, que viveu na Alemanha nessa época, em pleno Império Carolíngio, e ele realizou essa série de trabalhos verbo-visuais aqui, de manuscritos que trazem imagens e textos. Aqui, como a gente vê, eles já estão
destacados os desenhos com esse traçado, esse contorno em volta deles, mas isso não se via dentro das versões originais desse trabalho, né, que a grande maioria, acho que está todo perdido, inclusive, em relação à versão original. Os que a gente tem são de 1503. E aqui a gente vê que é um trabalho interessante em que esse autor ele assina o trabalho, que era muito raro nessa época, e ele assina por meio dessa imagem aqui, que é ele mesmo sendo retratado diante da cruz, e dentro da figura dele tem as letras do nome dele, Rabanus Maurus, só que elas aparecem como um anagrama, como ramos, as iniciais Ra e Ma, e os, né, ramos, que seria também uma imagem voltada a essa cristandade medieval aí, a questão do ramo das oliveiras sendo associada à figura de Cristo, né? Então, enfim, tem uma série de autores interessantes desse período e a gente vê como essa questão do verbo visual ultrapassa praticamente todos os séculos, de algum modo, trazendo algo interessante para ser explorado. Aqui um exemplo de uma iluminura, que era isso que eu estava falando, dessa letra que contém uma imagem dentro, ou seja, ela é simplesmente muito mais do que um mero código verbal, ela é realmente uma evocação do espiritual por meio do verbo, mas também por meio da imagem, né? Lembrando que os livros nessa época não eram superfícies neutras, objetos neutros como eles são costumeiramente, eu não sei nem se essa palavra existe, mas enfim, como hoje em dia a gente tende a achar que a página que contém um texto ou um objeto como livro é algo neutro em termos de imagem, em termos de fisicalidade, em termos de, enfim, questões táteis. E na Idade Média os livros eram feitos para serem de fato tocados, manipulados, beijados, inclusive, né? Existia essa questão da adoração em relação ao objeto físico, que vai cedendo ao livro, para não ser que você seja um bibliófilo, né? E o que a gente do tempo, quando se inicia a era dessa, é que a questão do impresso ela acaba modificando também o verbo visual, porque o impresso, é claro, ele possibilita que tanto o texto quanto a imagem sejam disseminados de forma muito mais ampla por espaços geográficos muito maiores e em larga escala, né? Em pouco tempo, em larga escala. Então a gente tem autores como esse jurista, ele era um teórico do direito, o Andreas Altiatus, mas também era um poeta e tinha interesse naquela poesia pagã greco-latina. E aí ele resolve criar esse gênero literário verbo visual possibilitado pelas impressões, né, que é chamado de emblemata. Então as emblematas elas nada mais são do que uma página que traz um título, uma imagem e alguns versos. O que a gente vê aqui de retroalimentação é que o título anuncia o que a imagem vai desenrolar e a imagem acaba desenrolando algo que os versos irão complementar. Então, é também uma complementação, é um ajuste da significação aqui via texto e imagem em forma de comunhão. São muito interessantes os trabalhos dele. Ele deixou esse livro, que é um livrão chamado Emblemata, mas outros autores também seguiram essa premissa criada por ele, como é o caso da Georgette de Montenay, que foi uma francesa que acabou fazendo suas próprias emblematas, não com esses temas tão ou cristãos ou mitológicos, que eram os mais comuns, mas sim autobiográficos. Então eram poemas autobiográficos e que comentavam também sobre aspectos cotidianos da corte da França na época. Enfim, parece que foi a primeira mulher a ter publicado poemas desse tipo, verbo visuais, né? Georgette de Montenay. E aqui a gente tem já no período barroco, bem posterior, eu passei toda o período do Renascimento, que é algo que eu até abordo dentro da minha tese, por exemplo, mas o período do Renascimento a gente tem muito o livro e a questão do texto presente dentro da pintura, principalmente, na escultura também, mas dentro da pintura principalmente, não nessa relação de retroalimentação e de forma hierarquizada. Dentro do Renascimento, o texto ele está sempre dentro da pintura, ou seja, ele é uma parte pictórica ali
da imagem, então eu vejo como uma subordinação às questões da imagem, às questões pictóricas, às questões próprias da pintura, tais quais vinham sendo desenvolvidas ali pelos artistas do Renascimento. Esse híbrido que mostra uma sujeira, mostra uma corrupção de uma arte pela outra, a gente vai ver num período que é tão propício para isso que seria impossível que isso não tivesse voltado, retornado, que é o barroco, né? Então, no barroco a gente vê que essa questão do verbo visual, do que poderia ser chamado também de poesia visual, vem com tudo na forma desses poemas visuais chamados de labirintos. Então, esses labirintos eles trazem jogos também, jogos de anagramas, de acrósticos, de palíndromos, todo tipo de jogos de linguagem e também de imagens a serem descobertas dentro dos textos, de textos que podem existir lendo a ordem convencional primeiro, depois só as iniciais, depois só as últimas letras. Enfim, alguns são feitos realmente como labirintos, conforme o nome deles indica, como o caso desse labirinto dificultoso, e a gente tem casos de labirintos realizados aqui no Brasil. Eu achei que eu tinha a imagem deles aqui, mas Anastácio Aires Penha Fiel, o nome do artista ou poeta, né, ou as duas coisas, que realizou alguns trabalhos na Bahia de labirinto durante o período barroco, e era um artista negro que trabalhava também como escultor nas igrejas, né, como escultor e outras funções dentro das igrejas barrocas do século XVIII. E dentro da modernidade a gente vem com tudo. Aí é um prato cheio para quem estuda esse assunto, essa proximidade do verbal e do visual, porque é um momento em que a literatura tradicional, a literatura que era considerada maior, digamos assim, se abre também para a experimentação espacial, também para a questão da visualidade, que é trazida para dentro do poema. E quem faz isso ali no finalzinho do século XIX é esse poeta francês, que era um poeta simbolista, o Stéphane Mallarmé, e que a essas alturas já era considerado um dos grandes poetas da França. Então, o que ele faz é um motivo de choque dentro do campo literário, ali do meio literário da época de finais do século XIX, porque ele brinca com a tipografia e ele cria esse poema que tem várias páginas, se chama Um Lance de Dados Jamais Abolirá o Acaso, e pode ser lido a partir de qualquer momento. Não existe uma linearidade, não há página inicial nem final. Ele pode ser embaralhado e lido a partir de qualquer momento. Essa tipografia maior pode indicar um grito, ou ela pode indicar um canto, ou o espaçamento visual entre um verso e outro pode indicar um espaço a ser percorrido, ou um espaço de tempo que transcorreu dentre um verso e outro, e por aí vai. Ou seja, o fundo da página, o que era considerado algo neutro, que simplesmente recebe a palavra, aqui passa a assumir um valor também semântico e visual ao mesmo tempo. Então, por isso que ele é tão interessante e acaba reverberando ao longo de todo o século XX em toda a arte de vanguarda que se utiliza do texto. Né? Inclusive, é uma grande referência para os artistas aqui que a gente vê os poetas, por exemplo, da poesia concreta brasileira, como Décio Pinhatari, o Haroldo de Campos e o Augusto de Campos, sempre mencionam o Mallarmé quando eles vão falar do hall de referências, de grandes referências deles, que transformaram completamente a percepção de que a poesia seria meramente algo do tempo e as artes plásticas seriam algo do espaço. Então, artistas como Mallarmé, eles acabam transgredindo essa noção de alocar espacialidade à visualidade e temporalidade ao texto, né, ao verbal, e acabam vendo quanto essas coisas podem coabitar. E é claro, aqui o Guillaume Apollinaire foi um outro poeta durante esse período ali das vanguardas históricas, do comecinho do século XX, que trouxe de volta aquela antiguidade vista nos Símias de Rhodes, ali nos poemas como O Ovo, que eu mostrei para vocês, para fazer sua série de poesias da paz e da guerra, aqui que acabaram entrando dentro desse livro, Caligramas, Poemas da Paz e da Guerra, que trazem uma série de caligramas, que são exatamente esses poemas feitos com caligrafia, ou seja, com um texto caligráfico que desenha uma imagem na medida em que escreve sobre aquela imagem que está desenhando.
Então, aqui a gente tem um poema sobre a Torre Eiffel, em que a gente vê a Torre Eiffel, né? E o Duchamp também, que dentro das artes visuais seria quem trouxe a questão da linguagem verbal para dentro do pensamento sobre a espacialidade, sobre a visualidade e como que o verbal poderia agir, tanto em termos de discurso quanto a presença da palavra propriamente dita dentro dos trabalhos, como aqui a gente vê no caso desse nome, dessa assinatura, que tem um peso imenso para essa obra, e também um vasto, digamos assim, desdobramento que se deu a partir disso, em relação a questões de autoria envolvendo a fonte, mas isso seria assunto para outro dia, né? Apenas pesquisem depois a baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven, que foi a artista que usava esse pseudônimo R. Muth e que tinha proposto para ele numa carta utilizar um urinol como escultura, mas ela nunca foi acreditada em relação a essa ideia. Né? Mas, enfim, aqui a gente vê a questão da textualidade presente em trabalhos tão antigos do Duchamp e como esses trabalhos são refeitos de tempos em tempos. Aqui uma versão da Mona Lisa dele de 19 e outra de 65. Né? E ainda voltando a essa questão do impresso e da apropriação, como ele utiliza esses cartões postais tão comuns aqui no começo do século XX, que traziam imagens de grandes obras de arte, e utiliza eles dentro do seu trabalho visual, ou seja, ele se apropria, ele toma para si, ele intervém, faz pequenas intervenções em cima dessa visualidade impressa aqui, que é encontrada, facilmente comprada baratinho numa loja de souvenir em Paris, ou até mesmo retirada dos lixos, dos dejetos urbanos, porque os colagistas ali desse período das vanguardas também utilizaram muito do lixo do impresso, né? O lixo da tipografia, o lixo da propaganda, da publicidade que inundava as cidades, também acabou virando matéria-prima para os seus trabalhos, né? Aqui um período do verbo visual muito turbulento, que é o período do futurismo, em que eles utilizam a cacofonia mesmo das ruas, o barulho das máquinas e o barulho principalmente das bombas e das armas durante a Primeira Guerra Mundial. Esse caso aqui das granadas e das armas durante a Primeira Guerra Mundial, eles utilizam o verbo para trazer essa sonoridade de horrores e de caos. Só que eles trazem isso numa perspectiva de buscar a beleza dentro do que a máquina poderia causar, e viam também grande beleza na morte e na destruição, né? Não à toa eles eram, a grande maioria deles, associados ao fascismo, né, do Mussolini na Itália desse período aqui. Mas tem uma questão bem interessante que traz de volta a colagem misturada com a pintura, aqui no caso desses trabalhos do Picasso e do Braque, que tinham elementos de pintura e também elementos de colagem, ao mesmo tempo em que preservavam alguns aspectos do texto que poderia ser lido, e aqui nesse trabalho parece simplesmente uma natureza morta muito singela, feita com colagem e pintura, mas se a gente for olhar bem o que está escrito nesse jornal ali de 1912, que a batalha começou, né? La bataille s'est engagée, ou seja, a batalha começou. E aqui ele pega um jornal que estava noticiando uma batalha nos Balcãs, na Guerra dos Balcãs da época, desse ano, e ele utiliza como uma metáfora para a batalha das vanguardas contra a arte tradicional, né, com esse trabalho inaugural dele aqui dentro do verbo visual. Aqui um exemplo do Braque, enfim, outros artistas interessantíssimos dentro desse período, como o dadaísta Raoul Hausmann, a Hannah Rock, que foi uma colagista do Dada também muito interessante, que trabalhou essas questões do visual e do verbal, da apropriação e principalmente dos aspectos visuais da letra transformada em imagem dentro dos seus trabalhos, né? Mas ela trazia outras questões interessantíssimas para a época, que era, por exemplo, a infantilização da mulher casada, como a gente vê aqui, a noiva com um rosto de bebê, e também bastante altos retratos, que era o que ela também fazia, em contraponto ao que os outros dadaístas estavam fazendo, e foi muito criticada na época, mas acabou sendo, eu acho que, a mais longeva dos dadaístas em relação à sua produção. Aqui eu estava falando da baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven, que teve a ideia para o urinol. A gente pode ver como o urinol aparece em algumas pinturas dela posteriores.
ao trabalho, à fonte do Duchamp, mas ela tem algo bem interessante, que é essa mistura de texto, de anotações, de poesia e essa valorização de suportes não convencionais para o desenho que acabavam sendo expostos. Então, simplesmente papéis rasgados encontrados no lixo, papéis de cigarro, papéis de carta usados, enfim, qualquer rasgo de papel poderia receber um desenho ou um poema, como a gente vê nesse caso aqui. Ela preferia pintar sobre papelão ou sobre esses papéis encontrados no lixo, e as pinturas dela sempre traziam essas poesias. Só muito recentemente, porque ela passou muitas décadas totalmente obscurecida, aqui está ela na foto, ela era essa figura bastante estranha, né, que se vestia não como alguém que estava no século XX, mas totalmente performática e era artística em absolutamente tudo que ela fazia, né? Era alguém que realmente vivia a arte como vida e vice-versa. Ela só foi ter o trabalho dela retomado, acho que recuperado por volta de 2011, que é com a publicação do livro de poemas dela e de trabalhos verbovisuais, né, que infelizmente não tem traduzido no Brasil, mas é um artista que fez assim, uma participação especial no dadaísmo, mas que teve um, um trabalho, uma poética muito mais inclassificável do que qualquer coisa. E até mesmo as cartas dela traziam colagens, como a gente vê aqui nessa carta que ela escreve para o amigo Tristan Tzara, em que ela usa uma foto dela, do próprio corpo, nua, para fazer a letra A de Amérique, né? Então, ela começa a carta Mère de la Mère de la Mère de l'Amérique e utiliza essa imagem dela mesma para fazer as vezes da letra A. E o Kurt Schwitters também, que foi outro artista importante aqui das vanguardas, mas eu não tenho tempo para me demorar em todos, né? Então eu vou passar um pouquinho mais para frente e chegando na arte conceitual, aí a gente tem uma gama de artistas que trabalham, seja por meio dos manifestos ou pela própria visualidade dos trabalhos, toda essa questão do verbo visual, que inclusive é o centro da proposta da arte conceitual, né? Que é trazer a questão da linguagem e do pensamento sobre a arte, do discurso, para o centro do fazer artístico. Aqui a gente tem um trabalho da Yoko Ono, que seria uma instrução, trabalhos de instrução que ela executou bastante, que nada mais eram do que, enfim, pequenas instruções ou poemas pedindo que se realizasse alguma ação, seja essa ação imaginária ou física, né? Então, isso é toda uma vertente de trabalhos desse período da arte conceitual, que são os trabalhos de instruções. Eles estão reunidos nesse livrinho aqui, chamado Grapefruit, que é lindo. E muitos outros trabalhos desse período, eu não vou mostrar todos aqui para vocês não, porque ainda tem algo do meu trabalho, mas a partir daí, e eu queria chegar nesse ponto, a partir desse momento da arte conceitual trazendo essas questões da linguagem para o centro do fazer artístico e do pensar a arte, a gente nunca mais retorna para o mesmo ponto, ou seja, a linguagem verbal ela vai estar presente a partir daí até a arte contemporânea, né? Então, não digo exclusivamente na questão de trazer para o campo da exploração material ali das artes, da visualidade, do suporte, o verbo, a palavra, mas porque o discurso, de uma forma ou de outra, está presente em todos os trabalhos de arte contemporânea de uma forma que não se pode mais furtar de perceber, né? Ou seja, aquele discurso modernista de autores como Greenberg, né? O Clement Greenberg, de que a arte deveria ser pura e falar sobre si mesma, e que a pintura, por exemplo, deveria aludir às questões da própria pintura, é algo incontornável na arte contemporânea que se discurso, enfim, que o verbo apareça como discurso ali, mesmo que ele não esteja expressamente exposto na visualidade, mas ele está, de alguma forma, se desenrolando o tempo inteiro no trabalho, seja na relação do espectador com o trabalho de arte, seja na relação do próprio criador, do próprio artista com seu processo de trabalho, com suas anotações, seus memoriais, suas ideias, né, seus registros, suas escritas, seus artigos, enfim, suas aulas, suas conversas com colegas, os debates, tudo isso torna, eu acho que a linguagem algo muito presente no fazer e no pensar a arte contemporânea, né?
E só para eu acabei mostrando pouco do meu próprio trabalho, mas algo um pouco mais recente desse trabalho aqui mostra que eu volto para a colagem. E eu queria mostrar com isso como as coisas são cíclicas. Não que elas se esgotem, mas alguns trabalhos me parecem pedir esse suporte mais rígido do papel e essa presença mais rígida da cola, enquanto outros demandam uma certa volatilidade, que seria essa possibilidade de montá-los direto na parede, com os alfinetes, e realizar algo mais frágil. Outros são mais fixos aqui, como nesse caso, que são pequenos trabalhos. É uma série de 50 trabalhos, cada um com 10 centímetros por 10 centímetros, eles são bem pequenininhos mesmo. É... Mas enfim, só para vocês terem uma ideia disso que eu estou realizando. Agora, volta e meia, eu também trabalho ainda algo algo de experimentação da parede como página, e aí pode ser que o trabalho se expanda de uma pequena ideia e dentro ali da hora de montar o trabalho eu vá descobrindo as possibilidades dele, e pode ser que ele seja também algo totalmente pré-projetado e que eu só preciso montar na hora. Só que isso é mais raro, geralmente no momento em que eu chego diante da parede é que as coisas realmente acabam acontecendo ali. Né? Eu queria parar numa imagem que mostrasse, que desse para ilustrar o que eu quero dizer com essa questão da combinação e do texto como imagem. Eu vou mostrar de um outro trabalho aqui. E eu acho que essas combinações elas podem fazer com que a leitura de um módulo dependa do que a gente leu antes para formar uma certa imagem na imaginação. Assim como a visualização dessa fotografia, ela acaba transformada em relação ao conteúdo dela, se a gente combinar essa imagem com o texto que está sendo lido. Né? Então, é lógico que eu não vou ficar explicando o trabalho, no fundo, o que, que ele significa, às vezes nem eu sei disso. Eu não quero trazer para dentro do trabalho aquela narrativa fechada, encerrada, com começo, meio e fim. São estilhaços, são possibilidades narrativas, é uma história que mais se insinua do que se revela dentro dos trabalhos, mas eu acredito que existe uma comunhão entre o que é mostrado e o que é lido ali, que acaba indicando algum caminho poético para dentro do trabalho, né? E que acaba tornando o trabalho algo mais até misterioso do que eu gostaria, porque cada leitor, espectador recebe e acende essas imagens na imaginação de um jeito completamente diferente, né? Mas, enfim, esse assunto é o que eu tenho perseguido ao longo da minha pesquisa, desde a graduação. Dentro do mestrado, eu desenvolvi uma dissertação focando nessa questão da parede como página. Para o doutorado, eu expandi para o verbo visual em várias, enfim, várias explorações de linguagem que não estavam somente na parede, somente na instalação, mas voltando para o suporte da página, para as ideias do livro e do que seria o literário pensado para dentro do campo das artes visuais, né, que é algo que me interessa, porque essas são instâncias, né, que o visual ele não é propriedade das artes visuais e o literário não é propriedade da literatura, né? Essas instâncias elas podem ser pegadas ali de empréstimo de uma área para outra e essas coisas podem sim funcionar ali num regime meio homogêneo mesmo, misturado, em que elas acabem se tornando mestiças, híbridas, né? Então, esse é o termo que eu mais utilizo, eu acredito que seja isso, da hibridez, né, que até pouco tempo a gente chamava de hibridismo, e eu até tenho artigos usando esse ismo, mas como isso tem essa conotação de doença, o ismo, eu tenho visto mais o termo hibridez sendo utilizado agora, e eu gostei bastante dele, porque eu acho que retira essa coisa do poluído que existe no que mistura
algo de uma área com algo de outra área. Mas dentro da literatura a gente ainda vê muito essa ideia de que isso é uma corrupção da pureza, né? O híbrido, a hibridez. Eles ainda veem muito como hibridismo. Por exemplo, a literatura, ela sempre encontra esses nichos para alocar o que eles chamam de experimentação verbo-visual ou híbrida, e aí vai ser chamado de literatura expandida, ou poesia visual, ou experimentação literária. Enfim, é uma série de nichos que existem, poesia marginal, para alocar essas experimentações, né? Sendo que elas são realizadas ao longo de toda a história. E nas artes visuais a gente tem esse grande nome chamado de arte contemporânea, que já comporta absolutamente tudo. Então, até tem teóricos que são da literatura, como Kenneth Goldsmith, mas que se debruçam muito sobre as artes visuais, que falam que a literatura, a teoria literária deveria aprender com a arte contemporânea, que as artes visuais estão pelo menos 50 anos na frente, né, do que os teóricos da literatura. Às vezes eu concordo, mas eu tenho visto muitos agora com esse pensamento mais voltado, mais próximo do Kenneth Goldsmith e menos vinculado a esses teóricos mais engessados, assim. Eu acho que eu posso abrir, né, para comentário, pergunta. A gente, a gente tem. Léo, obrigada. É, a gente tem você, Anésio, a Isabela, para fazer pergunta. Então, pode começar com você. Pois é, saudade de vocês. Ai, maravilha. Então vamos nos ver. Literatura e outras mídias? Mas a literatura nem é uma mídia. Uhum, uhum, uhum. É, exato.
É. Uhum, uhum, uhum. É. Uhum, 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 uhum. É. Falo. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Anésio, eu acho que essa questão, todo mundo que está em poéticas, que está dentro dessa pesquisa em arte, acaba se deparando com ela, porque é o que eu estava dizendo sobre você ter que se satisfazer ou fingir que está satisfeito com uma versão provisória da linguagem em relação ao seu trabalho, né? E pensar que o que você escreve, o que você anota a respeito da sua produção não é uma verdade completa, absoluta sobre ela. É simplesmente uma captura possível ali naquele momento, que envolve um estado de espírito, que envolve também as relações que você está tecendo com o que você está lendo, com outras referências visuais, com o que você está vendo, com o que você está vivendo, vivenciando também no seu momento ali. Então, eu acho que existe sempre uma negociação a ser feita entre o artista, que é esse ser realmente mais um pouco fora dessa linguagem verbal da racionalidade, e o teórico, o pesquisador, que tem que tornar palatável, que tem que tornar inteligível um processo artístico que, por essência, não é. Né? Não é linear, não é lógico, não é inteligível. Alguns aspectos desse processo são, porém, ele como um todo não é. Ele é muito mais de uma outra ordem, né? Do que essa do apreensível de uma forma mais imediata pela linguagem. Por isso que eu acho que vocês devem falar com os alunos sobre essa diferença entre a pesquisa em arte e a pesquisa sobre arte, né? Que é algo que a gente vê bastante em dado momento das nossas, enfim, é, pesquisas em arte, né, em poéticas, que eu acho que situa bem o que é você olhar para o trabalho ou para um período da história da arte, um trabalho de outra pessoa ou um período da história da arte, e a partir das suas leituras, dos seus conhecimentos, dos seus estudos, por exemplo, escrever sobre esse trabalho. É muito diferente do que essa escrita de si que se faz sobre um processo realizado por você mesmo. Essa escrita, ela depende de outras habilidades que não são, claro, que elas também dependem de um conhecimento teórico, de muita leitura, né, de alguma aliança ou contraponto a autores que você está lendo, porque eu acho que discordar dos autores também é importante para pesquisar, não é só concordar, que nós não queremos ser bibliotecários do conhecimento, todo mundo simplesmente, né, compilando o que se escreveu sobre um assunto, mas enfim, negociar isso com
essa identidade que escreve e que também é afetivamente envolvida por esse trabalho que está sendo abordado ali. Então, eu acho que essa é a grande diferença do escrever em arte e sobre arte. Quando você escreve em arte, você tem, ao mesmo tempo, uma liberdade maior para a sua escrita, o que pode ser também um imenso desafio, porque quando se tem um mundo à sua frente, é muito difícil enquadrar, né, e recortar algo desse mundo para trazer para o papel, mas também eu acho que escrever em arte depende muito de você acabar ajustando para uma linguagem ali, uma modulação entre o acadêmico e entre o confessional. É sempre um ajuste, é sempre essa negociação. O que está em excesso, o que está pesando. É possível equilibrar essa linguagem que ela também ela vai, claro, acenar para questões teóricas, para outros autores, para referências artísticas, que ela também vai considerar o leitor que precisa entender o texto, né? Se você está buscando uma contribuição em algum caminho ali enfim, de pesquisa acadêmica mesmo, porque a pesquisa acadêmica a gente não faz só para a gente, não é um diário que a gente vai guardar e ninguém mais vai ler, né? Ok, pouquíssima gente vai ler, mas quem vai ler precisa também ter uma abertura, ter uma certa generosidade da pessoa que escreveu o texto para que ela possa entrar nessas questões, entender essas questões, acessar esse trabalho da melhor forma. Então você tem que considerar um possível leitor, mas você também não pode anular completamente a sua identidade no momento da escrita. Isso tudo é muito difícil. O tempo é que vai fazer com que se torne mais fluido e mais fácil realizar essa escrita em arte, né? Que vai envolver realmente essa contraparte mais rígida, mais teórica, e essa contraparte mais confessional, que é um eu que está explorando suas camadas mais íntimas, mais subjetivas e trazendo para a linguagem. E é também, eu acho que você tem que fazer as pazes com essa impossibilidade de dizer tudo, de revelar tudo. E o trabalho não precisa revelar tudo, ele precisa revelar, nessa versão escrita dele, ele precisa revelar talvez simplesmente alguns aspectos que guiem o leitor para ele mesmo fazer suas próprias descobertas, para ele ter suas próprias revelações em relação ao trabalho, né? Eu acho que é por aí que eu tenho pensado que tem que ser. Obrigada, Léo. É, só lembrando que a lista de chamada está rolando ali no chat também, para quem não assinou. Vamos combinar assim, a Isabela vai fazer a primeira pergunta na sequência, aí a Gabriela já pode entrar assim que o Léo terminar a pergunta. Estou Tá. em dúvida se Matheus e Yasmin farão as perguntas hoje. Aí, se Uhum. forem fazer, já pode ir. Ah, o Matheus levantou a mão, beleza. Aí já podem fazer na sequência, não precisa me esperar passar a palavra, tá? Para a gente otimizar o tempo aqui. Tá. Então tá, então olha, já levantaram a mão aqui só para Isabela, Gabriela, Matheus e Yasmin. E aí a gente encerra, tá bom? Tá. Obrigada. Olá, boa noite. Estão me Boa escutando bem? noite. Tô sim, E Isabela. Bem, meu nome é Isabela, eu sou, no momento, estudante, né, na Universidade da Uni, em Artes Visuais, estou no terceiro Uhum. período. E, bem, eu fiquei curiosa em saber que eu vi que você tem muitas referências na arte, na literatura grega, italiana e francesa, e eu gostaria de saber se você teve alguma inspiração em alguma obra ou artista brasileiro nas suas montagens. Muitos. Não deu tempo de mostrar tudo aqui nos meus slides. Inclusive, eu estava dando uma aula no semestre passado de História da Arte no Brasil, não voltada para esse assunto das relações entre palavra e imagem, mas trazendo muitos desses artistas, né? E essa é uma outra história das relações entre palavra e imagem que é muito interessante. Foi bom a Isabela ter trazido esse assunto. Mas eu acho que a maioria até das referências de arte contemporânea, pelo menos, a Rosana Paulino, o Leonilson, que para mim acho que talvez seja a referência mais importante, o Valêncio Xavier, é, é, a Luciana Paiva, tem vários artistas que são contemporâneos, alguns que já morreram, mas dos anos 90 para cá, que eu costumo trazer para dentro
seja quando eu vou falar das minhas referências artísticas ou sobre a arte brasileira, a arte contemporânea como um todo, né? Janaína Barros também, Hélida Tessler, Vladimir Dias Pino, o próprio pessoal da poesia concreta. É um território bastante profícuo para explorar o verbo visual. Realmente, dos anos 50 para cá no Brasil tem muita coisa. Inclusive a arte conceitual feita aqui durante a ditadura, né, que utilizou muito a linguagem verbal, que é Cildo Meirelles, Antônio Manuel, e por aí vai. A Lígia Clark também, uma outra forma de trazer a palavra como discurso, mas ainda abordando questões de linguagem, né? Acho que é isso. Era só isso mesmo. Muito obrigada. De nada. Oi. Oi, Gabriela. Oi, tudo bem? Tudo. Eu sou a Gabriela Irigoyen, sou artista do livro e eu acompanho o trabalho do Léo já há algum tempinho e eu sou apaixonada pelo trabalho do Léo. E tem uma coisa que, assim, que eu já venho percebendo, assim, no seu trabalho, mas uma coisa que me chamou a atenção nessa fala hoje, sabe, uma coisa que eu não tinha ainda organizado, mas eu tinha visto e percebido, que quando você traz o tempo também no seu trabalho, quando você fala da materialidade, quando você falou do teu processo, né, de perceber a fragilidade, né, da questão de usar o papel, que é um material frágil, dos alfinetes, e eu destaquei muito nessa fala que a importância na pesquisa do artista, né, do tempo, não só do tempo do fazer, e do trabalho em si, mas o tempo da existência, de observar a existência desse trabalho, né? Então, quando você fala do tempo da gente, com o tempo a gente aprende e essas coisas começam a ficar mais fluidas, é porque a gente não pode ter essa pressa, não é esse tempo do capitalista assim rápido que tem o relógio, é um outro tempo, né, do artista, da criação, da existência do trabalho, a gente observar esse trabalho na vida, no mundo, né? Então, assim, queria só falar um pouco mais disso, porque foi uma coisa que ficou muito para mim, assim. Porque eu acho que por transitar entre esses trabalhos aí literários e visuais e ter trazido já há algum tempo a palavra para dentro da visualidade, eu acabei me deparando muito com exatamente esse aspecto desse choque entre as palavras e as imagens, visto pela teoria que, por exemplo, no século XVIII a gente tem essa classificação de uma homologia estrutural entre as artes, que comparava vários aspectos, tanto de uma quanto de outra, né? E aí eles grifavam que as artes do tempo seriam as artes do texto e as artes do espaço seriam as artes da imagem, né? Porque uma das questões que eram determinantes para esse pensamento era que autores como Lessing, por exemplo, diziam que o texto é capaz de produzir na mente discurso e enfim, moralizar, que ele é capaz de entristecer, que ele é capaz de comover, mas que ele também é capaz de gerar ideias e que a imagem só era capaz de mostrar, né? E isso é uma grande falácia. A gente já sabe do poder discursivo das imagens e do porquê que as imagens sempre foram consideradas tão perigosas ao longo da história, né? Então, inclusive esse autor, o Lessing, ele tem esse aspecto da homologia estrutural que ele coloca. A poesia é masculina, as artes visuais é o feminino, né? A imagem ela é uma mulher, a poesia é um homem, a imagem é espaço, a poesia é tempo, a imagem é noite, a poesia é dia, a imagem é o monstruoso, a poesia é o apolíneo, o retilíneo, o moral, né? O ético, né? Uma era dionisíaca, a outra era Apolo. Enfim, toda essa dicotomia, né, essa bipolaridade, coloca as duas coisas em polos completamente opostos. Mas, felizmente, depois disso, a gente tem com as vanguardas históricas também a teoria voltando para essa questão do híbrido e tirando o híbrido desse lugar do monstro aí, também em relação à relação entre o tempo e ao espaço. Tem um trabalho muito bonito da Rosângela Renaud, inclusive, que ela projeta, chama Experiência de Cinema,
mas não é um filme. Ela tem uma cortina de fumaça que se levanta do chão, é realmente uma parede de fumaça, e ela projeta uma série de fotografias nessa parede de fumaça. Ou seja, as imagens ali estão se movendo, o tempo está consumindo essas imagens também, sem elas estarem em movimento. Ou seja, é uma relação ali totalmente entranhada, intrínseca do espaço e do tempo dentro de uma só materialidade, né? Essas camadas muito ali realmente sobrepostas, muito misturadas dentro do trabalho. E tem um autor que é o daquele livro Iconologia, Imagem, Texto, Ideologia, que é como é que é o nome dele? W.J.T. Mitchell, que fala também bastante sobre essa relação entre tempo e espaço, conforme percebido tanto pelas artes quanto pela literatura, e essa necessidade de desvinculá-los como oposições, né, como coisas opostas, sendo que eles se retroalimentam, né? Até mesmo na perspectiva da física, né? Então, por que nas artes nós veríamos como coisas tão diferentes? Obrigada, Léo. Matheus, e depois a Yasmin. Boa noite, professor. Vocês conseguem me ouvir bem aí? Boa noite, te escuto. Meu nome é Matheus, eu sou do curso de música, sou do primeiro período. E a minha pergunta é que o senhor mostrou vários dos seus trabalhos, que o senhor faz em paredes, né? Como se usa a parede como um quadro em branco. Eu queria perguntar do senhor de onde é que veio essa ideia, essa inspiração de usar uma parede como um quadro em branco para fazer seus trabalhos. Eu acho que de artistas contemporâneos mesmo, que acabam explorando a parede como um espaço para instalação, né? Então, quando a gente vai descobrindo muitos artistas contemporâneos que querem experimentar o suporte, querem se soltar daqueles suportes convencionais das artes, né? E explorarem também o que tem a oferecer um espaço de exposição, o site specific, né? Você chegar num lugar e descobrir como que um trabalho pode nascer a partir daquela espacialidade, daquele ambiente. Então tem todas essas relações aí. Eu acho que esse trabalho ele começou numa experimentação minha dentro do meu ateliê, porque eu tinha um espaço que eu dividia com outros colegas artistas e cada um tinha a sua parede. Então eu fazia muitas experimentações nessa parede, tentando imaginar que depois eu ia usar um MDF ou tela ou qualquer outro suporte para emoldurar, só que eu acabei gostando, né, dessa experimentação que eu fiz direto na parede do ateliê e imaginei, eu falei, nossa, mas isso aqui, como eu tinha um cantinho, é um encontro entre duas paredes. Eu vi a página ali, né? Então eu falei, como eu tiver a oportunidade de expor de novo, eu vou escolher um encontro entre duas paredes para eu poder usar como página, né, essa parede. Foi o que acabou acontecendo. Aí eu fui explorando, às vezes um buraco na parede eu deixo, não pinta, deixa esse buraco aí, porque eu quero usar ele realmente, porque eu vou colocar um fragmento de texto que fala em abismo, então eu quero afixar esse alfinete perto desse buraco, né? Então, enfim, eu acabo utilizando como um valor realmente significativo o que está presente ali na própria superfície, na própria materialidade que eu encontrei, do jeito que ela estava. Então, um risco, uma ranhura, uma rasura, tudo isso pode entrar no trabalho. Obrigada, Léo. Entendi. Muito bacana. Obrigado, professor. Obrigado. Yasmin. Boa noite. Boa noite, Yasmin. Foi um prazer entender um pouquinho das suas obras, das suas pesquisas. E eu estava dando uma olhadinha no seu Instagram, nas suas Obrigado. obras, e vi que alguns dos seus trabalhos, eles passam eu posso estar um pouco equivocada, mas de uma forma muito sutil, passam uma vibe meio melancólica, um teor melancólico. E eu gostaria de saber se é proposital, porque eu vi que você falou que não se apega muito a isso. Que bom que você comentou. Não, esse é um dos temas, é um dos assuntos que eu percebi no meu trabalho. Não vou, o tempo está acabando. Mas é um assunto que eu persegui dentro da minha tese. Chegou um momento em que eu nunca tinha falado dos temas dos trabalhos. E aí eu olhei para uma série de trabalhos desde que eu comecei a produzir, e uma coisa assim, levando muitos anos, vendo, nossa, mas eles têm isso em comum, essa melancolia,
o que, de repente, isso eu não era consciente quando eu estou recortando esses textos e essas imagens, não era consciente no início buscar imagens da melancolia, mas quando eu vou olhar para o meu conjunto, para o meu arquivo, eu identifico eles assim, como imagens muito melancólicas mesmo, e que trazem algum deslocamento, alguma sensação de obscuridade, alguma vagueza em relação ao mundo, né, algum despertencimento. Então, todas essas questões eu acho que estão presentes. E aí eu acabei escrevendo um capítulo inteiro na tese, que era exatamente sobre a melancolia, né? E aí eu fui pesquisar a melancolia na história da arte. É muito engraçado como ela vai sendo vista de formas muito diferentes ao longo da história da arte. Esse é um ótimo tópico para quem quiser pesquisar, pouco explorado também. Claro que tem livros sobre o assunto, mas poderia se fazer um recorte, por exemplo, como que isso se dá na arte brasileira, né? Se a gente for pegar uma Moema do Vitor Meirelles, lá, aquela coisa do romantismo, e ver como a melancolia é mostrada ali e é mostrada na arte contemporânea de uma maneira vastamente diferente, porque essas percepções vão mudando ao longo dos séculos. Aquela melancolia do rococó era boa, era desejável, era positiva, era aquela melancolia do tédio dos ricos que ficavam em balanços com frufrus e roupas cor de creme, se empanturrando de bolos e pudins e pensando, nossa, não tem nada para fazer no Palácio de Versailles, olha que lindo eu no balanço aqui, cheio de frufru, estou melancólica, tem esse fim de tarde, né? Então, naquele período todo do século XVIII, a melancolia era isso, era um sentimento aprazível de que algo falta dentro dessa imensa satisfação que é a minha vida, né? E algo voltado ali a uma elite, a uma aristocracia, mas se a gente volta lá para o Renascimento, ela está vinculada a outras questões, está vinculada à astronomia, ao planeta. Tinha essa imagem muito emblemática no Renascimento do planeta Saturno, como esse planeta denso, pesado, né? Que tem uma revolução lentíssima e que acaba afetando ali os humores daqueles que recebem os auspícios, as vibrações do planeta Saturno. Ainda por hoje em dia, quem é ligado na astronomia sabe disso, na astrologia, quer dizer, sabe disso, dessas relações que o planeta tem com os humores. E na antiguidade mais remota grega, a melancolia era vista como algo físico, como um mal físico mesmo, relacionado à bile, né? Então tinha uma localização até no corpo, uma origem até no corpo. Então as representações na arte elas vão mudando também à medida em que esse assunto vai sendo abordado. Depois da psicanálise, ele começa a ser abordado de uma forma totalmente diferente pelas vanguardas históricas, pela modernidade. Depois que a gente tem a Primeira Guerra, e na verdade depois das duas grandes guerras, que a gente tem esse peso novamente, né, dentro desse assunto da melancolia ali, porque a gente vê que é um século em que a modernidade fale, né? Existe uma falência, uma desilusão da modernidade que simplesmente essa questão do ser e do ter passa a estar muito aliada uma com a outra. Então toda essa expansão da empresa capitalista que a gente vê no século XIX culmina no início do século XX com grandes desilusões do ser, que de repente se vê ali sem acesso a muitas coisas que alguns têm e outros não têm, e também tendo que lidar com questões altamente subjetivas de quem sou eu no mundo, sentimentos que antes nunca tinham sido avaliados, teorizados de uma forma tão profunda, como a partir dessa filosofia toda do começo do século XX, de toda a psicanálise, de tudo que se desdobra com aquilo ali, mas principalmente com essa monumental desilusão que é ver onde desemboca o progresso industrial que era tanto anunciado como uma salvação do mundo, como a modernidade vai mostrar para o mundo como é possível a evolução espiritual alcançar a evolução material, e aí de repente a gente tem essas duas grandes guerras e vê que todos os avanços tecnológicos foram levados à destruição máxima, né, do que é humano. Então essa desilusão toda aí que é promovida pela modernidade, ela acaba tornando o século XX um século melancólico, né? Ele é um século profundamente melancólico. E eu sou uma pessoa do século XX. Eu acho que assim não sou melancólico clínico, patológico, mas tenho essa tendência a sentir uma fascinação por esse assunto e pelas pessoas, artistas ou escritores,
que tem essa relação mais profunda com a melancolia. Então, eu acho que talvez seja essa minha tentativa de trazer para a lógica algo que eu não consigo ajustar tão bem a racionalidade do porquê que esse tema me atrai, né? Mas é um tema que eu tenho perseguido, né? E aqui eu até mostro, eu não sei se o Anésio acho que mostrou, mas esse meu último livro de contos, não sei se a tela está aparecendo aí, mas é esse aqui. Deixa eu mudar. Ele tem esse título, se chama O Congresso da Melancolia, mas é um livro sobre imagens, sobre artistas e pesquisadores da arte que vão para um congresso, que é pretensamente um congresso para tratar do assunto da melancolia na arte, só que, bom, enfim, ninguém chega nesse lugar, nesse congresso. Existe uma impossibilidade de abordar esse assunto e nenhuma das personagens chega de fato lá, né? Então, eu tenho trazido para a literatura também essas questões da arte. Eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre o assunto. Ah, é verdade. É. Uhum. Uhum. Maravilha. Aqui tem bastante gente da música também, acho que pode. Eu acho que vão gostar O álbum bastante. do Anésio é interessante para o artes, bom, de forma geral, mas também para a galera da É, música aí. ele está nesse cruzamento, inclusive, né, do híbrido, então é interessante olhar mesmo, é muito bom. Gente, nós estamos caminhando para o fim. Eu queria agradecer muito, Léo, tua presença. Eu que agradeço. A presença de todo mundo que ficou aqui até o momento, as perguntas também, de quem as fez. A gente tem um próximo encontro dia 13, que é específico sobre trabalhos em prática artísticas de TCC. Então, acho que vai atender aqui também um público grande, né, de quem pensa, vislumbra a possibilidade de fazer pesquisa de TCC, ou de quem orienta TCC na prática artística, né? Então, a gente vai ter uma professora da Universidade Federal do Oeste da Bahia, chamada Violeta Pavão, junto com duas discentes, ex-alunas também delas, né, orientandas dela, que fizeram seus TCCs em práticas. E lá é um curso de licenciatura também, então tem uma coesão aqui com o que a gente está fazendo e com a atividade do Anésio lá também. Então, assim, gente, obrigada, Anésio, obrigada às monitoras, obrigada, Léo, boa noite, bom descanso. Obrigado, pessoal, obrigado mesmo e abraço a todos. E a todas. Abraço, até a próxima. Elza, dia 13. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Beleza, obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa